Entendeu? Tá aqui, ó. É um exemplo. Agora, nós vamos entrar em um outro assunto. Isso encerra o que eu tinha para falar para vocês sobre o quê? Sobre séries. Tá? Isso encerra. Agora tem outro assunto. A demonstração daquela... Observe que a demonstração daquela propriedade que diz que o limite de E elevado a menos 1 sobre x2 sobre x elevado a n, com x tendendo a zero sendo zero, tem um errinho nas notas, viu? Que eu sempre observo esse erro, mas nunca conserto. Que eu esqueço de multiplicar por x, tá? Vocês depois observem nas notas aí. Ó, tá? Sejam A e B reais com A menor que B e F uma função definida contínua em AB, tá? Função que é contínua no intervalo fechado AB. No intervalo fechado AB. Se ela é contínua no intervalo fechado AB, ela é integrável nesse intervalo. Ou seja, a integral indefinida não. Existe a integral definida da função. Quem é a integral definida? Quem é? Por definição. Por definição, a integral definida é o limite de quê? Da soma de rima dessa função. F disso aí, delta x, com a norma de P tendendo a zero. Isso é a definição da integral definida. A integral definida é esse limite, tá? Quando esse limite existe, é um número real. Acontece que, sendo a função contínua, esse limite é sempre um número... Desculpe, sendo f uma função contínua, esse limite é um número real. Esse limite é sempre um número real, qualquer que seja a função contínua no intervalo fechado AB. Ele é um número real, qualquer que seja a função contínua no intervalo fechado AB. Certo? Isso é a soma de rima. Então, gente, se esse limite é um número real, tá? Eu posso fazer a seguinte coisa. Eu posso pegar todas as minhas partições com norma de P tendendo a zero como uniformes. O que é uma partição uniforme? É uma partição onde todos os subintervalos têm o mesmo comprimento. Tá certo? Então, dado N natural não nulo, dado N natural não nulo, na realidade dado N natural, seja P igual a quê? A x0, x1, xn, é natural não nulo. Dado
n natural não nulo, seja P igual a x, claro que tem que ser natural não nulo, seja P igual a x0, x1, xn, a partição uniforme do intervalo fechado AB, partição uniforme, dada por, primeiro, tá? Delta x igual a B menos A sub N, melhor dizendo, dado por x0 igual a A mais delta x, ó, vou botar assim, dada por xi igual a mais i vezes delta x, qualquer que seja i de 0 até n, onde o delta x é quem? É B menos A dividido por n. Então é uma partição uniforme. Olha o que aqui você tem. Ó. Você tem aqui, ó. Digamos que você tem o A, aqui você tem o B, e suponha que você divide isso aqui em 4 intervalos iguais, ou seja, o n igual a 4. O n igual a 4. Então, quem é o delta x? Delta x é isso aqui, ó. É cada comprimento desse, ou seja, o delta x, quem é? É B menos A dividido por 4. Então, quem é o x0? O x0 não tem que ser o A? Justamente, A mais 0 vezes delta x. Quem é o x1? Quem é? A mais delta x. Olha o x1 aqui, ó. O x0, você tem o x0, você tem o x1. Quem é o x2? A mais 2 delta x. Quem é o x3? A mais 3 delta x. Quem é o x4, que é o B? A mais 4 delta x. Então, a partição uniforme. Tá? O x0, o xi é A mais i vezes delta x, qualquer que seja i de 0 a n. Então, dada seja a partição, tá, onde delta é, e eu vou pegar o seguinte, com os seguintes coeficientes, o C1 igual ao x0, o C2 igual a quê? O x1, até o último coeficiente, quem é? O Cn igual a x, n menos 1. Então, quem são os coeficientes da minha partição aqui, que eu vou botar aqui? Quem é? O A é o C0, tá certo? O A é o C1. O x1 é quem? C2. O x2 é o quê? C3. E o x3 é o C4, que vai aparecer aqui. Então, você observa a seguinte coisa. Tens quem é a integral definida de A a B. Tá? Com relação, tá, a partições desse tipo. A integral definida de A a B da F é o limite quando a norma da partição vai para 0
Mas quando é que a norma da partição vai para zero? Ó, o ΔX, todos os ΔX são iguais. Aqui é ΔX, tá? ΔX. Todos os ΔX são iguais. O ΔX0 é igual ao o ΔX1 é igual ao ΔX2, que é igual ao ΔX3, que é igual ao ΔXN. Quando é que a norma, se a partição é uniforme, a norma da partição é o ΔX. Tá certo? A norma da partição, observe, sendo a partição uniforme, tem-se a norma da partição igual ao ΔX, tem-se, tá? Norma da partição igual a quê? Ao ΔX e, portanto, quem é o limite, quem é a integral definida? É o limite da soma de rima sobre P, ó, soma de rima sobre P, F de CI, ΔXI, quando a norma de P tende a zero. Só que eu estou pegando partições uniformes. Qual é a condição necessária e suficiente para que a norma da partição vá para zero? É que o N vá para mais infinito. E como é que fica a minha soma de rima? É o F de C1 ΔX1. Ou seja, é o F de quem, hein? De x0 vezes o ΔX1, o ΔX1. Mas quem é o F de CI, ó? F de CI, então começa F de C1 ΔX1. Mas quem é o F de C1? Vamos colocar aqui. É o F de C1 ΔX1 mais o quê? O F de... Deixa eu botar mais, escrever mais para cá, dá mais espaço. Então, isso aqui é igual ao limite, quando a norma de P tende a zero, isto é, quando o N tende a mais infinito, de quem? De F de C1, ΔX1, que é o ΔX, tá certo? Mais quem? O F de C2, que é o quê? ΔX2, que é o ΔX, mais o F de quem? De Cn vezes o ΔXN, que é o ΔX. Isso aqui é o limite, com N tendendo a quê? A mais infinito. Quem é o ΔX? Quem é? B menos A sobre N. Então fica o quê? Fica aqui, coloca o ΔX em evidência, fica o ΔX vezes quem? O F de C1, mas quem é o F de C1? F de x0, mais o F de C2, que é o F de x1, mais o F de xn menos 1. Ou seja, isso aqui é o limite, quando o n tende a mais infinito, de quê? De B menos A sobre N. Ou seja, fica B menos A, tá certo? Vezes uma média aritmética. Que média? F de x0, mais quem? F de x1, mais F de xn menos 1 dividido por N. Tá certo? Tá certo? Que eu posso até escrever assim, ó, limite com N tendendo a mais infinito, de B menos A sobre N, vezes o quê? Somatória, de I igual a zero até quem? Até N menos 1 do F de X. Tá? Daí eu posso ter uma aproximação da integral definida por alguma soma de rima. Tá certo? Daí tem-se a aproximação. Daí tem-se a seguinte aproximação. Qual é a aproximação?
a integral definida de A até B da F, eu aproximar, tá certo? Por uma soma desse tipo, ou seja, por B menos A sobre N, tá certo? Tá bom? Daí, dado N natural não nulo, dado N natural não nulo, dado N natural não nulo, tens o que? A aproximação. Qual é a aproximação? Isso aqui é aproximado por somatório de igual a 0 até N de F do x'. Então, que aproximação é essa? Vejamos geometricamente que aproximação é essa daí, ó. Olha que aproximação é essa. Veja geometricamente, ó. Olha aqui. Suponha que isso aqui é o A. Tá? Tá aqui, ó. x1, x2. O A é o x0, tá? O A é o x0. x1, x2, x3, x4 e aqui o x5, que é o B. E a função, na função daqui, digamos, para cá, cujo gráfico é esse aqui. A integral definida, por exemplo, uma função desse tipo, não negativa, a integral definida, por definição, a área sobre o gráfico da função, a área limitada pelo eixo das abscissas e o gráfico da função, é a integral definida. E, por exemplo, para n igual a 5, que aproximação é essa? Quem é essa aproximação? Ó? Quem é o f de x0 vezes o ΔX? É a área desse retângulo aqui, ó. É a área desse retângulo aqui. F de x0 vezes o ΔX. Quem é o f de x1 vezes o ΔX? É a área desse retângulo. Quem é f de C3 vezes o ΔX? Ou seja, f de x2 vezes o ΔX. É a área desse retângulo aqui. F de x3 vezes o ΔX, ou seja, f de C4 vezes o ΔX. É a área desse retângulo. E o f de x4 vezes o ΔX é a área desse último retângulo. Então, quando eu somo as áreas desses retângulos, tá? Isso dá o quê? Uma aproximação da integral definida. Isso no caso, né? Tá bom? Pensando em área, isso dá uma aproximação da área. Como integral definida, não importa o sinal da f, essa soma aqui, dá isso aqui, esse somatório multiplicado por B menos A sobre N, dá uma aproximação de quem? Da área, dá uma aproximação da integral definida da função f no intervalo fechado a B. Se a função é não negativa, isso dá uma aproximação da área limitada pelo gráfico da função e pelo eixo das abscissas. Tá? Isso é a aproximação, como é o nome que se dá isso aqui? Isso é aproximação pelo extremo esquerdo, tá? É o que se chama na literatura de aproximação pelo quê? Extremo
Extremo que esquerdo. Pelo extremo é uma aproximação pelo extremo